Mulheres na Política, com Magna Santana. Pois é, começando agora o nosso quadro Mulheres na Política. E a gente recebe aqui no nosso quadro uma candidata que está buscando um espaço na Câmara Municipal lá na cidade de Estância. É Adriana Leite. Ela que já tem experiência na gestão pública, já foi inclusive vice-prefeita e está aqui ao meu lado. Um currículo vasto, advogada, radialista, professora, enfim. Mas ela conta pra gente quem é Adriana Leite. Adriana, bom dia, obrigada por estar no nosso quadro Mulheres na Política. E a pergunta é essa, quem é Adriana? Bom dia, Magna, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É uma alegria estar aqui, dividido com a mulher que tanto me inspira também, falar sobre os aspectos, falar sobre os nossos avanços e a nossa oportunidade de entrarmos na política para fazer a diferença também. Eu sou a professora Adriana Leite, conhecida como professora Adriana Leite, sou bacharel em Direito, estou formada pela Universidade Federal de Sergipe, Letras, Português e Inglês. Durante muitos anos, aliás, eu comecei a dar aula com 16 anos. À época, as escolas começaram a inserir a língua inglesa nos currículos escolares e as crianças, começam a inserir a língua inglesa para as crianças e eu tomei gosto pela sala de aula. Dei aula em Japaratuba, eu não sei qual é o nome da escola hoje, ali no bairro Industrial, mas era o antigo Castelo Branco. Dei aula em Itapuranga da Ajuda e cheguei em Estância também para dar aula ali na escola Luz e Vida, que é no Centro Social Pastoral Esperança de Deus. Era uma visão missionária de Padre Hubert e era um processo seletivo muito severo, porque eles queriam pessoas que tivessem um perfil diferente daquilo que é a educação formal, que é a educação que eu acredito também. Ela vai além do livro, ela vai além das paredes escolares. E ali eu cheguei em Estância há 22 anos, eu nem sonhava com a política, enfim. E eu sou irmã mais velha de 4 irmãos, sempre fui muito inquieta, com as questões sociais. Minha avó, ela não sabia ler nem escrever, mas foi uma das mulheres que mais me ensinou na vida, porque ela era muito forte, tinha muita sabedoria, e eu tive a alegria, por exemplo, de ajudar minha avó a assinar o nome dela. Para ela, pronto, o empoderamento é uma palavra que eu não gosto muito, mas para ela poder, ela se sentiu mais mulher, porque ela conseguiu fazer a assinatura do nome dela. E foi o máximo que minha avó conseguiu escrever. E tenho muita saudade dela e muita alegria nisso. Então, minha avó não teve acesso aos livros, a minha mãe avançou no ensino médio, eu tive a alegria de entrar na Universidade Federal de Sergipe. E eu falo isso porque a universidade, o ensino superior para mim foi um escape. Eu vi a minha avó ali como dona de casa, excelente dona de casa, e eu sempre friso nas minhas falas que não há demérito nenhum em ser dona de casa, porque em todo esse contexto histórico vamos colocar mais mulheres, as mulheres precisam estar nos espaços, isso não anula nem afasta o mérito que é você ser dona de casa por escolha, por opção, não por imposição do marido ou da sociedade. E existem muitas mulheres que adoram ser dona de casa, que cuidam muito bem, administram muito bem, e geralmente as donas de casa, as famílias são muito bem administradas, os seus filhos. E eu vi isso em minha avó, ela gostava daquilo. Eu nunca vi, minha avó não tem opção de não estar aqui, porque ela sempre passava para mim que era a melhor coisa que ela podia fazer, era cuidar da casa e dos filhos. Então, na universidade, eu não queria aquilo para mim, eu queria avançar. E a universidade me deu essa possibilidade de avançar no que concerne a minha posição enquanto mulher, abriu o meu mundo com relação a diversos assuntos. E eu vejo que a política é uma das formas da gente melhorar, sim, a sociedade. Essa história que você relata para a gente, essa sua trajetória, para chegar exatamente à política e ver que realmente também é um lugar para a mulher.
Isso, então, eu não pensei, eu sempre fui política de bastidor. Eu sempre fui observadora, né? Eu sempre admirei pessoas que se predispõem a lutar por outras, porque, a meu ver, essa é a base da política, é você ter um propósito de ajudar as pessoas. E eu vejo assim, como um cidadã, você como cidadã, como radialista, eu como cidadã, como professora, a gente pode ajudar algumas pessoas. Mas é com mandato político que a gente pode, por exemplo, viabilizar uma educação de qualidade para milhares de crianças. No caso, distância, são milhares de crianças. Tá? Quando a gente vai para Sergipe, já aumenta, né? Já aumenta o número. Com mandato político, por exemplo, agora um projeto meu para a cidade distante, tem crescido muito o número de crianças nascendo com autismo. E eu vejo mães sobrecarregadas. Como é que a gente está cuidando agora dessa nuance nova na sociedade? Como é que essas mães estão sendo tratadas? Né? Os filhos já estão tendo um certo acesso, uma inclusão, mas as mães, elas estão deixando de trabalhar, estão deixando de estudar, né, para se dedicarem exclusivamente aos filhos. Eu tenho um projeto chamado Raras, que é para a gente exatamente tratar dessas mulheres, criar uma rede de atendimento em que ela possa ser ouvida. Tem muita mulher que está chorando porque ela não sabe como lidar com essa nova nuance. Eu digo assim, essa nova nuance, com essa nova missão. Você sabe, Magna, que nós como mulheres, a gente já tem uma maternidade super aflorada, é nossa, né? Então, é da mãe deixar tudo para cuidar de um filho, não é? É difícil você ver um pai dizer assim, não, meu filho tem autismo e eu vou deixar tudo para cuidar dele. Mas a mulher não, a mulher ela tem essa sensibilidade, né? A mulher ela se dedica completamente a isso, ela toma para si essa missão tão linda. E esse projeto chamado Raras, ele só pode ser viabilizado se tiver um mandato político. Né? Então eu vejo a política assim, eu vejo a política como uma forma de a gente poder, com um propósito de vida, alcançar milhares de pessoas com todas as necessidades que a gente vê. Esse projeto Raras, para mim, é algo que brotou no meu coração, que tem sido presente. Por exemplo, nas minhas caminhadas agora, lá em Estância, eu me deparo com essas pessoas, às vezes eu nem sei que elas estão no contexto, que elas têm filhos, e elas choram quando a gente toca no assunto. E eu as abraço e digo, vocês estão, eu sei que você está sobrecarregada. Então, eu vejo o mandato político assim, eu não vejo de forma vaidosa, eu não vejo de forma para você ascender de alguma forma que não seja o propósito de ajudar as pessoas. Então, eu sempre digo isso, quando eu estou no meio do povo pedindo voto, né? Eu sempre digo isso, eu digo sempre que às vezes a gente podia estar na nossa casa, sentado, mas confortável. Mas por quê? Se eu posso contribuir, se a gente pode contribuir, se a gente ficar de braços cruzados, eu sou espantado com o que está acontecendo. Né? Esse sentimento você sente das pessoas que você tem buscado lá na cidade de Estância, e você acha que dessa vez, quer dizer, porque essa sua busca agora no parlamento, você acha que será de repente vitória? Sim, o clima é bom, as pessoas já me conhecem. Eu fui vice-prefeita da cidade de Estância, mas antes de ser vice-prefeita, eu fui gestora do Cadastro Único. E a gente, Magna, fez lá um trabalho pioneiro. O Cadastro Único é a porta, o cadastro feito de dados, um banco de dados para que você possa colher as pessoas que estão dentro das condicionalidades que a gente chamava de pobreza, extrema pobreza, para ter acesso ao Bolsa Família. E à época a Estância tinha 2.400 famílias, e só que só 900 estavam dentro das funcionalidades. E aí a gente teve uma ideia pioneira, porque eu não conhecia a Dona Maria lá do Albano, o seu José do Carmen Prado Leite, a gente não conhecia. Quem conhece, qual foi a ideia? E é pioneira no Brasil. Quem é que conhece a ponta? Quem conhece as pessoas, as famílias, os munícipes de Estância, o agente comunitário de saúde. E aí nós usamos a capilaridade, à época 120 agentes comunitários de saúde. Eles tomaram a missão, entenderam o propósito, e nós conseguimos alcançar, através de um cadastro transparente, conseguimos alcançar em 6 meses 3.000 famílias dentro das condicionalidades do programa.
muito interessante a gente ver isso, né? Esse tipo de atividade, com certeza, contribuindo para esse seu projeto. Como nosso tempo é curto e é curto, eu queria que você passasse pelas redes sociais para as pessoas que queiram conhecer mais a história da Adriana. Então, gente, primeiro agradecer e dizer que a vida pública, ela só faz sentido se a gente tiver ajudar as pessoas. Né? É difícil, a política é uma área muito desacreditada, né, por atitudes de alguns, mas é sim com o mandato político que a gente pode fazer o melhor, ter um propósito de vida para alcançar milhares de pessoas e melhorar a vida delas. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre as minhas propostas, vocês acessam Adriana Leite ou Leite, lá no Instagram, em todas as minhas propostas. Tem toda a minha trajetória também, tem a minha página no Facebook ainda que conta toda a minha história. Eu quero agradecer e dizer que é urgente que nós tenhamos mais mulheres